Fala família Uno, sejam muito bem-vindos a mais um Espalhar Amor. Eu me chamo Igor, sou fundador da comunidade Unos. É uma grande alegria ter você aqui conosco. E hoje nós estamos já no terceiro episódio da nossa nova série Ser ou Não Ser Santo, Eis a Questão. É um livro que nos ensina um caminho de santidade. E aqui eu já quero te dar um pouquinho de spoiler, tá? Hoje nós não vamos ler o capítulo inteiro. Nós não vamos ler um capítulo inteiro. Por quê? Quando estiver chegando a parte que a gente vai finalizar o capítulo, a gente vai parar. Por quê? Porque nós não vamos conseguir trazer todo o capítulo. O capítulo aqui ele tem mais de 20 páginas, então a gente vai ter que dedicar um outro vídeo para as outras partes, que é a parte da direção espiritual. Depois a gente vai ter que fazer um vídeo só sobre quem é o diretor espiritual e um vídeo só sobre quem é o dirigido espiritual, tá? E aí acaba o capítulo, porque não ia dar para fazer nenhum só, tá bom? Então hoje nós vamos falar sobre o quê? Nós vamos falar por que que você, por que que eu, por que que nós, nossa geração principalmente, tá tendo tantos fracassos em ser santo. Nós já vimos ali que nós já apresentamos esse livro, já falamos o que é a santidade. Só que o que acontece é que nós vemos hoje em dia, na nossa vida, no nosso dia a dia, grandes fracassos. Por que acontece tanto fracasso? Por que a gente não consegue chegar na santidade? É por causa que temos algumas coisas que realmente nos levam a sair desse caminho, que é o caminho de santidade. Tá bom? Então vamos fazer agora o nosso momento de oração e a gente já começa com essa nossa formação, tá bom? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo. Fazei com que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito bem, então agora vamos lá. Vamos conhecer um pouquinho mais desse livro, desses motivos. Veja, a verdadeira razão de você não conseguir ser santo... Veja, todos nós somos chamados à santidade. Eu, você, os sacerdotes, as freiras, todos nós somos chamados à santidade. O que acontece, porém, é que nós vemos poucos santos leigos, né? Temos poucos leigos que viraram santos. Temos mais sacerdotes, temos mais religiosos. E o porquê que isso acontece? Nós fomos ensinados de uma forma um pouco débil. E nós vamos entender que essa formação débil nos tirou as características importantes para a santidade, para nos ajudar a ser santos, principalmente no nosso tempo agora. Então é muito importante que você veja até o final. Então, já se inscreve no canal, caso você não seja inscrito, assina o sininho e curta o vídeo. E outra, manda para aquele seu amigo que você quer que seja santo também, tá? A santidade nunca é uma boa santidade se você vive sozinha. Então manda para aquele seu amigo, fala, ó, vamos lá que esse vídeo aqui vai ensinar por que você ainda não virou santo, tá bom? Manda no seu grupo de oração, lá no grupo do WhatsApp do seu grupo de oração, manda no grupo da sua comunidade, manda lá. E vamos assistir esse vídeo. E você que está vindo, né? Você que está vindo convidado, seja muito bem-vindo, né? Esse vídeo vai ficar disponível para todo mundo assistir depois. Seja muito bem-vindo, você que veio de convite, se inscreve no canal, assina o sininho e curta o vídeo para você nos ajudar, porque aqui nós vamos falar sobre santidade por mais ou menos um ano e meio, ou talvez até 2 anos, dependendo da quantidade de páginas que a gente vai ter que ler por semana. Se for contar aqui igual agora, a gente vê que vai ter que dividir em 3, vai demorar uns 2 anos, tá bom? Então a gente vai falar sobre santidade por um longo tempo, tá? Mas hoje vamos entender o porquê que nós não nos tornamos santos. A razão fundamental que explica tantos fracassos no caminho rumo à santidade, daqueles que já tentaram alguma vez, ou seja, você já tentou ser santo. Você já sabe que a santidade é possível, mas a gente falhou. Voltou a pecar. O que aconteceu?
consiste em não ter empregado os suficientes meios necessários e adequados para conseguir a santidade. Então, se você não usa os meios necessários para chegar à santidade, você jamais vai chegar. Tá? Você jamais vai conseguir. Você precisa usar os meios que você pode. Um deles ali, por exemplo, é a Santa Missa. É um dos maiores meios necessários para você chegar à santidade. Mas existem também meios mais importantes e menos importantes. Então, os meios menos importantes é o que a gente vai tratar agora. Né? Os mais importantes são o quê? A missa, a oração privada, né? A adoração, a confissão, são os meios mais importantes. Nós vamos falar agora de motivos específicos que te travam no caminho de santidade. Tá? E esses meios, eles são divididos em duas formas. A primeira ordem é uma ordem puramente psicológica e natural. A segunda ordem é uma ordem sobrenatural. E as duas influenciam na sua vida. Tá? Na ordem psicológica e puramente natural, que te impede de alcançar a santidade, aqui o Padre Antônio Roio Marim vai dizer que é a falta de energia de caráter. A gente vai explicar melhor daqui a pouquinho. E da ordem sobrenatural são duas. A primeira, a falta de verdadeiro desejo de santidade e a falta ou deficiência de uma direção espiritual. Tá? Como a gente falou, a gente vai deixar a questão da direção espiritual para uma outra formação, mas a gente vai dar uma breve introdução aqui para vocês, tá bom? E a gente vai retomar na semana que vem. Vamos então começar pela falta de energia de caráter. Então, nós todos somos formados, temos um conhecimento, buscamos e tudo mais. Só que acontece que a gente não foi formado para atingir um fim sobrenatural. Nós não fomos formados para atingir os bens espirituais. Nós fomos formados para atingir os bens materiais. Então, você só tem que fazer, independente do jeito que você faça, porque você vai conseguir. Agora, no meio espiritual é diferente. Tá? Então aqui ele vai dizer, não é de surpreender que para atingir um fim sobrenatural deva se empregar em alguns pressupostos de ordem puramente psicológica e natural. Não porque o natural possa produzir por si mesmo algum efeito sobrenatural. Ou seja, não é porque o natural vai produzir algum efeito. Né? Não. O que é natural, o que é o seu ser humano, não a sua alma, o seu corpo, sua mente, seu intelecto, né? Aquilo que é natural em você não vai produzir nenhum efeito espiritual. Mas ele pode prender, como vai dizer aqui, né? A ação da graça. Tá? Mas, aqui ele vai dizer, mas porque o sobrenatural pode encontrar em seu desenvolvimento algum obstáculo natural a ser necessariamente removido para seguir adiante. Então aqui é um ponto importante. Tá? Não esqueçamos, ademais, que a graça não destrói a natureza, mas a eleva e aperfeiçoa colocando a seu serviço. Então, a gente precisa colocar nosso psicológico, a nossa razão, a nossa energia de caráter em serviço da nossa vida espiritual. Talvez você esteja estranhando um pouco a energia de caráter. A gente vai explicar bem um pouco mais alongada essa parte do que as outras duas, porque as outras duas são mais espirituais, tá bom? E aí você já vai entendendo um pouquinho mais como é que funciona todo esse processo. O principal obstáculo de ordem natural que é necessário remover para perseguir adiante a vida de santidade é, sem sombra de dúvida, a falta de energia de caráter. Tá, agora vamos lá para você entender. São legiões as almas incapazes de tomar uma resolução energética, uma decisão energética, para resolver algum problema difícil que lhes coloca diante. Nós não fomos formados para tomar decisões difíceis. Nós não fomos formados, nós não fomos criados e ensinados a tomar uma decisão difícil. E uma decisão sem volta. Nós sempre fomos formados
para uma decisão laxa, uma decisão fraca, que no meio do percurso você muda de ideia. Para a santidade isso não vai funcionar. Para a santidade, ou você quer, ou você não quer. Você não pode ter o meio termo, porque o meio termo ele vai te atrapalhar no caminho de santidade. Não se excitam nunca ou fazem muito debilmente, muito fracamente. Por causa da sua calma e lentidão, perdem uma multidão de boas ocasiões que, bem aproveitadas, poderiam levá-los ao êxito. Veja, nesses momentos, você pode, vamos supor, vou tentar traduzir isso daqui em um contexto mais claro. Pode ser que, por falta de decisão, a pessoa é convidada a um retiro espiritual de 30 dias. E ela, eu não sei. Bate a preguiça, bate a falta de vontade. E ela não aproveita esse momento para se exercitar com empenho. Não? Em algumas circunstâncias extremas se sacrificam até onde for preciso, mas no geral lhes falta o entusiasmo e a espontaneidade. Veja, aqui também tem um outro ponto. O entusiasmo e a espontaneidade. A espontaneidade aqui é o ponto que eu quero mais chamar a atenção. Não é você fazer uma coisinha regrada. É você, de forma espontânea, querer a santidade. Ninguém te obrigou. Você não está fazendo por regra. Você não está fazendo porque você quer chegar na santidade para você não ir para o inferno. Ou porque você quer ganhar alguma coisa. Você quer fazer por uma coisa espontânea. Você quer fazer pela espontaneidade. A mesma coisa também uma devoção. Eu quero fazer o cerco de Jericó. Você vai rezar 7 dias de forma espontânea. Só que também não é fazer uma coisa tipo como se você estivesse morto. É uma coisa espontânea, mas também energética, entusiasmada, com alegria, com fervor, com energia. É isso que eles querem dizer com energia de caráter. O que eles querem dizer com caráter? Decisão, vontade, força de vontade, falta de força de vontade, de uma forma árdua, decidida, firme, quente, energética, entusiasmada. Quando eu falo energética aqui, gente, não estou usando aqui aqueles termos energéticos e não sei lá das quantas, não. Eu estou falando literalmente de energia de caráter, energia de vontade, de entusiasmo. Tá legal? Para vocês não confundirem. Eu estou falando de caráter e entusiasmo. Então a gente tem muito essa dificuldade. Por quê? Porque falta esse entusiasmo na pessoa. Falta essa espontaneidade. Vou fazer um jejum. Tá bom, por quê? Porque eu preciso emagrecer. Ué. É a mesma resolução do porquê que a gente não emagrece muitas vezes. Tá? O que acontece a pessoa que não emagrece? Que faz regime e não emagrece. Ela vai, mas ela não está 100% decidida. Ela faz porque tem que fazer. Porque está todo mundo fazendo. Porque ela sabe que a saúde é importante. Mas ela não se decidiu no seu interior. Ela não teve uma resolução. Ela não decidiu definitivamente em fazer aquilo, custe o que custar. Essa é a resolução. Custe o que custar. E aqui o que acontece é porque sua natureza é muito indolente e muito débil. Ou seja, ela dá muita concessão. Eu não vou comer bolo, mas hoje é aniversário do meu sobrinho. Hoje é aniversário da minha sobrinha. Não, mas um pedacinho só não dá nada. Ela é muito débil. Ela é muito indolente. Ela dá muitas concessões. Ela dá muitas brechas, por acaso. Hoje eu não vou rezar porque eu estou um pouco cansado. Eu não vou na missa hoje não porque isso. Não, mas eu já fui na missa de domingo, eu não vou precisar ir dessa de hoje não. Ela tem a natureza débil. Ela deixa seu cansaço
se sobressair a sua vontade, a vontade de rezar. Ela submete a vontade às suas paixões. Isso que é uma falta de energia de caráter. Ela dobra a sua vontade às suas paixões. Aonde falta vontade energética, não há homem perfeito. Para sê-lo, não basta uma indolente queria. É preciso chegar a um energético quero. Tá? A vontade não é onipotente, mas pode vencer centenas de resfriados e muitos outros males se alguém se empenha nisso. Tá? Eu trouxe aqui um exemplo aqui, né, que eu não grifei, mas eu trouxe esse exemplo por quê? Porque é uma verdade. É uma verdade que é muito importante que a gente entenda. Como é que isso acontece? Você sente ali que você precisa crescer na vida espiritual. Só que você, olhando para você pega e... não, eu não vou rezar o livro da Irmã Zélia hoje não vou rezar os salmos hoje não vou rezar com a Bíblia hoje não vou rezar o rosário hoje não, deixa para amanhã. Gente, esse é o problema. Você não aproveita as oportunidades. Hoje eu acordei 4 horas da manhã, vou voltar a dormir. Cara, você acordou 4 horas da manhã, aproveita para rezar. Com energia, com alegria, com entusiasmo, com desejo de santidade. Senhor, já que você me acordou, vamos rezar, vamos lá. Alegria, entusiasmo, força. É assim que você vai se tornar santo. Com pouca energia, com pouca força, com pouco entusiasmo, ninguém se torna santo. O São Felipe Neri dizia assim: para longe de mim a tristeza e o pecado. Dom Bosco dizia: um santo triste é um triste santo. Em outras palavras, ele está dizendo: não dá para ser santo sem entusiasmo. Não dá para ser santo sem alegria, sem energia. E repito, não é uma energia transcendental que vem do universo, não sei das quantas. É energia humana. É energia passional que você direciona não para a sua paixão, mas para a sua vontade. A sua vontade domina a sua paixão. A ordem natural é: Deus me inspira. A minha inteligência capta. A minha vontade obriga os meus instintos, a minha inteligência, meu afeto, meus sentidos, tudo, a cooperar com a graça. Se a gente não coopera com a graça, a gente não cresce. Veja, como a vontade energética pode se... enérgica, como a vontade enérgica, acho que essa aqui é a palavra melhor, enérgica, pode se chegar à plena possessão de si mesmo, ao domínio e à emancipação das paixões. Veja, se você se empenhar, você consegue dizer ao seu corpo: não vou pecar. Ponto. Não, você vai ficar feliz, você não vai ficar triste. Ponto. Você consegue fugir das tentações. Você consegue fugir das ocasiões. Você não cede àquilo que você tem para fazer. Entende? Você não cede. Por exemplo, eu ainda não almocei. Mas eu vou almoçar. Eu não estou no meu dia de jejum hoje. Mas meu corpo está aqui. Eu estou com fome. Eu estou dizendo pro meu corpo: você vai esperar. Você não me domina. Eu não vou parar a gravação para ir comer. Eu vou esperar terminar e depois eu penso no caso de comer. É assim que você vai dominar você. É por que você cai em tantos pecados carnais, por exemplo? Porque você não refreia com entusiasmo a sua vontade. As suas paixões. As suas paixões dominam a sua vontade. A sua vontade quer Deus, mas o seu corpo não quer Deus. O seu corpo quer satisfação. E às vezes, para querer Deus, você não pode se satisfazer com tudo que você quer. Você não pode se dominar pelas paixões.
Por exemplo, se seus afetos estiverem desordenados e você estiver com raiva, você pode matar alguém. E Deus não quer que você mate alguém. Entende? Então é isso que você tem que olhar. Eu vou dominar as minhas paixões, não é elas que vão me dominar. A plena liberação das malsãs influências exteriores também vão ser feitas através da libertação da sua vontade, das suas paixões. Pouco importa se todos aqueles que lhe rodeavam se afastam no reto caminho. Ele seguirá imperturbável sua marcha para o ideal. Então, quando a pessoa ela se domina, independente se está todo mundo pecando, ele não vai. Ele não vai ser Maria vai com as outras. Não só a força humana que possa dobrar a sua vontade. Não, peraí. Não há força humana que possa dobrar sua vontade e afastar-lhe do cumprimento do dever. Nem castigos, nem ameaças, nem seduções, nem adulações. Morrerá mártir se preciso, mas não apostatará. Ou seja, a pessoa, quando ela consegue se dominar, nem mesmo a morte é capaz de lhe prender. Nem mesmo a morte é capaz de fazer ela ceder. Ela tem coragem. Ela é literalmente astuta e decidida. Ela luta com quem for. Aqueles que a cercam em tomar para si está muito determinada, está muito determinada a determinação. Fecundada pela graça de Deus, levarão já em si um germe e esperança certa, que é o heroísmo e a santidade. Para você ser um santo, você precisa ter uma virtude heróica. Virtude heróica, ou seja, é além do natural. É um esforço, não sobrenatural ainda, mas é um esforço que beira o heroísmo. Beira o heroísmo. Veja aqueles heróis de guerra. Aqueles heróis de guerra, você batalha contra você mesmo. Segundo ponto aqui, a falta do verdadeiro desejo de santidade. Aqui já começa a ser sobrenatural. Este segundo obstáculo coincide com o anterior, ou tem com ele muitos elementos comuns, mas de qualquer forma oferece alguns matizes muito importantes que convém examinar. Tal obstáculo já pertence plenamente à ordem sobrenatural. Ninguém pode possuir um sincero e autêntico desejo de santidade ou perfeição cristã, senão sob influência imediata da divina graça. Ou seja, você quer ser santo, você tem que pedir para Deus. Deus, eu quero ser santo. Me ajuda a ser santo. Me ajuda a querer ser santo. São Tomás de Aquino, ao ser questionado por sua irmã sobre o que deveria fazer para chegar à santidade, limitou-se a responder: querer. Você quer ser... eu quero ser santo, como que eu faço? Queira. É de supor que o doutor Angélico explicaria depois à irmã o verdadeiro sentido e o alcance dessa lacônia resposta. Poderíamos repetir aqui, apenas elevando à ordem sobrenatural tudo o que já dissemos sobre energia de caráter. Ou seja, eleve tudo o que a gente já falou até agora para o âmbito espiritual. Queira com desejo, queira por Deus, queira com Deus, para que você se una a Deus e tudo mais. Não queira sozinho mais. Falta isso. Qualidades do desejo de santidade. Aqui a gente já vai começar a entender a diferença, tá? Para ser um verdadeiro desejo de santidade, precisa ter algumas coisas. Primeiro, deve ser sobrenatural. Ou seja, procedente da graça divina e orientada para a maior glória de Deus. Por que eu quero ser santo? Para a maior glória de Deus. O verdadeiro desejo de perfeição já é um dom de Deus, o qual devemos pedir-lhe humildemente e perseverantemente até obtê-lo da sua divina bondade. Então, primeiro
ser sobrenatural. Segundo, profundamente humilde. Quer dizer que, sem jamais apoiá-lo sobre as suas próprias forças, você não pode ser santo sem Deus. Que são pura fraqueza e miséria. As nossas forças perante Deus são pura fraqueza e miséria. Nem devemos aspirar à santidade vendo nela um modo de nos engrandecer. Você não pode ser santo para você ser maior. Eu não quero ser santo para ser maior. Você não pode. Porque se você quiser ser santo para ser maior, não vai ser santo. Não vai ser santo. Não tem outra. Se você quiser ser santo para ser maior do que os outros, você não alcança a santidade. Mas unicamente com o meio mais excelente para amar e glorificar a Deus, com todas as nossas forças. Então, por que eu quero ser santo? Para amar a Deus, não confiando em mim mesmo, mas confiando em Deus, com todas as minhas forças, para amá-lo cada vez mais e glorificar ainda mais a Ele. É para isso. É para isto. Eu quero ser santo para isso. Para glorificar a Deus. Não é para glorificar o Igor. Não é para glorificar o que eu faço. Não é para fazer milagre. É para glorificar a Deus. Ponto. Porque Deus merece, ponto, acabou. 3. Sumamente confiado. Ou seja, é o complemento da qualidade anterior. Tá? Nada podemos por nós mesmos, isso é verdade. Mas tudo podemos naquele que nos conforta, naquele que nos fortalece. Eu não posso nada por mim, mas Deus quer que eu seja santo, então eu posso ser santo, porque Deus quer. Então eu confio que eu vou ser santo, porque Deus me deu essa graça. 4. Predominante. Ou seja, mais intenso do que qualquer outro desejo. Nada tem razão de bem senão a glória de Deus. E como meio para ela, nossa própria perfeição. Então você tem que querer com um desejo mais ardente, mais forte do que desejar qualquer outra coisa. Do que desejar felicidade, do que desejar casa, do que desejar carro, do que desejar uma vocação. Até mesmo se você for para uma vocação religiosa ou sacerdotal, você tem que desejar ainda mais a santidade do que isto. Constante e progressivo. É o 5º ponto. Há muitas almas que, sob influência de algum conhecimento da sua vida, ao sair de um exercício espiritual, ao receber as ordens sagradas ou ao entrar na religião, tem uma grande arrancada. Ou seja, faz cerco de Jericó, faz quaresma de São Miguel, faz a quaresma da igreja, rosário de madrugada, tem uma grande arrancada, tem uma grande decolagem. Mas muito prontamente se cansam ao experimentar as primeiras dificuldades e abandonam o caminho da perfeição, ou deixam esfriar ao menos o desejo ardente que possuíam. Então, vai passando o tempo, elas se cansam, ou deixam aquele desejo ardente que elas tinham. Deixam aquele fogo inicial do primeiro amor que você teve. Às vezes se permitem férias e pequenas pausas na vida espiritual, com o pretexto de respirar um pouco, para recuperar as forças. É um grande equívoco. A alma não só não recupera as forças, senão que, pelo contrário, enfraquece e se debilita extraordinariamente. Então, tem que ser constante, tem que ser progressivo, cada vez mais. Cada vez mais. Você começou com 1/3. Beleza, daqui a pouco você reza 2. Daqui a pouco você reza 3. Daqui a pouco você reza 4. Você está rezando o rosário já. Daqui a pouco você reza o rosário com a Bíblia. Daqui a pouco você reza o rosário, a Bíblia e um Pai Nosso. Ah, mas por que tanta coisa? Não é por ser difícil. É para você não deixar... Não é também a questão do progressivo, não questão de quantidade, mas na questão de ardor do que você está querendo. De ardor, sempre desejar cada vez mais Deus. Isso aqui... Rezar com isso, rezar com aquilo, rezar com aquilo outro, rezar com aquilo outro, é só uma desculpa para passar mais tempo com Deus. Só isso. Tem que ser isso. Uma desculpa para passar tempo com Deus. Pronto. Acordei de madrugada, beleza. É uma desculpa para mim rezar a mais. Bati o dedão na quina. É uma desculpa para rezar. Senhor,
Eu te peço aqui a graça de eu poder não me irritar com o chute que eu dei. É só uma desculpa, entende? Você vai começar a dar desculpas para estar com Deus, mesmo no seu trabalho. Você não precisa parar o que você está fazendo. Mas você vai estar em oração constante. É o famoso ora et labora, que Santo Padre Bento dizia. Sexto ponto. Prático e eficaz. Não se trata de um quisera, queria, mas de um eu quero, que há de se traduzir eficazmente na prática, dispondo de todos os meios ao nosso alcance, para a perfeição a todo custo. É muito fácil iludir-se de que tem o desejo da perfeição por certas validades e caprichos que ocorrem à alma durante a oração. Aquela coisa, eu estou tendo um momento aqui de iluminação, não é isso, isso aqui é outra coisa. É outra coisa. Não serve para a santidade. O que serve para a santidade é o mover interior para você. Para você. Mas ele é prático. Entende? Ele é prático. E aí a gente entra na pergunta. Como aumentar o desejo de santidade? Bom, existem alguns pontos, eu vou passar aqui com vocês. O primeiro ponto, e eu acho que o mais importante, é pedir incessantemente a Deus. Enquanto sobrenatural, a gente não pode fazer por nós mesmos. Tá? Então só do alto podemos vir, só do alto pode nos vir a graça, já que é absolutamente impossível que brote de nossas próprias forças naturais. Ou meramente natural. Não pode produzir jamais nenhum efeito sobrenatural. Ao contrário do que afirma a heresia pelagiana, especialmente condenada pela igreja. Ou seja, o que acontecia? A heresia pelagiana dizia que com as suas próprias forças você é capaz de produzir o sobrenatural. Com as suas próprias forças que você vai ser santo. Sem suas forças você nunca será santo. Mentira. Tá errado. Você não pode ir sozinho. Suas forças são importantes, mas ela não produz o sobrenatural. Então você tem que pedir àquele que produz. Deus, me dê a graça. Deus, me dê a graça. Aqui é um ponto importante para você refletir. Se você quer a graça, você tem que pedir para Deus. Para que a oração resulte infalivelmente eficaz segundo a promessa evangélica, devemos reunir as seguintes condições indispensáveis. Precisa ser confiante, precisa ser humilde, confiante e perseverante. Então vamos lá. Humilde, confiante e perseverante. A oração precisa ser humilde. Você tem que pedir para Deus de forma humilde. Quem pede uma esmola não pode exigi-la de modo algum. Diferentemente de um trabalhador, que ele mereceu o trabalho correspondente. Você não vai exigir de Deus a santidade. Senhor, me faça santo porque assim eu ordeno. Não, você não pode ordenar isto. Você tem que pedir, Senhor, eu não mereço, mas me dê a santidade. É assim que você tem que pedir. Eu não mereço, eu sei que eu não mereço, mas me dá a santidade. Me faz aumentar o meu desejo de santidade. Você não está exigindo de Deus. Você está pedindo uma esmola. Você está pedindo uma esmola. Confiante. Ou seja, esperando com toda a segurança e certeza da misericórdia de Deus. Que Deus vai te dar. Você sabe, Deus vai me dar a santidade. Mas eu vou pedir com humildade. Esse confronto. Eu sei que Deus me dá, mas eu vou pedir com humildade porque eu sei que eu não mereço. Deus vai me dar, mas eu não mereço. Eu não vou exigir de Deus aquilo que eu não mereço. Perseverante, repetindo 1000 vezes, sem se cansar, nem desfalecer jamais, mesmo quando Deus parece não querer nos escutar. Você pede. Isso aqui também vale uma coisa importante, tá? Quando você tem uma intenção de uma novena, peça incessantemente.
peça de forma humilde. Peça de forma confiante para você alcançar. Esse é o meio de você alcançar graças, tá? Humilde, sem exigir de Deus, sabendo que você não merece. Confiante, sabendo que Deus é bom e que Ele não vai negar uma coisa tão boa. E terceiro, de forma perseverante, não desista. Acabou a novena, faz outra. Mas principalmente peça a santidade. O segundo ponto. Renovar com frequência o desejo de santidade. Como nós já vimos, diariamente, nos momentos mais solenes e importantes, nós devemos renovar o desejo de santidade. Por exemplo, nos momentos de quê? Da Santa Missa, da Sagrada Comunhão, nas orações privadas. Nós devemos, a oração privada é a oração que você faz sozinho. Nós devemos renovar o desejo de santidade. Não é necessário pronunciar fórmula alguma. Basta um impulso amoroso do coração. Uma breve e simples jaculatória, por exemplo. Senhor, eu estou aqui na missa, né? Senhor, me dê a graça de querer ser santo. Já basta. Terceiro, meditar com frequência os motivos para querer a santidade. E aqui tem algumas que a gente vai falar para você. Se você quiser anotar, pode anotar. Primeiro, temos a obrigação estrita de aspirar à santidade em virtude da nossa vocação universal, nosso chamado universal à santidade. Nós temos essa obrigação. Segundo, é o maior dos bens que podemos alcançar nessa terra. Terceiro, a perfeita imitação de Jesus Cristo, que nos amou até derramar todo o seu sangue, por nós exige a máxima correspondência e o máximo esforço da nossa parte. Então, amor com amor se paga. Você faz isso daqui como forma de se doar a Deus, como forma de se entregar a Deus, de se unir a Deus. E qual que é o terceiro motivo da nossa deficiência, da nossa dificuldade? É a falta de direção espiritual ou da deficiência da mesma. Então, outra das razões que explicam com maior clareza o rotundo fracasso de tantos aspirantes à perfeição ou santidade cristã diz respeito à direção espiritual. Seja porque carecem totalmente dela, ou seja, não tem ninguém que tenha um diretor espiritual, ou porque recebem de maneira equivocada ou deficiente. E aí, na semana que vem, a gente vai falar explicitamente sobre a direção espiritual. Nós não vamos falar aqui porque não ia dar tempo, já estamos com 38 minutos de formação e eu sei que a vida de vocês são corridas, então nós estamos reduzindo cada vez mais, deixando sempre curtinho as nossas formações para que vocês consigam anotar, consigam participar, tá bom? Bom, então vamos para os nossos avisos antes do nosso encerramento. Se inscreva no nosso canal, tá? Estamos com uma programação, já vou falar para vocês a programação, mas estamos com uma programação excelente aqui. Então, se inscreva no nosso canal, assina o sininho e curta o vídeo. Compartilhe os vídeos, gente. Compartilhe os vídeos. Canal católico é difícil. Canal católico é difícil aqui no YouTube. Então, vamos lá, nos ajuda a evangelizar, tá bom? Outra coisa, o Caminho Vocacional 2024. Para a primeira turma de 2024 está aberto. Está aqui no link na descrição. Vai lá, se inscreve para você conhecer um pouquinho mais. E a nossa programação é o quê? Toda quarta-feira, vamos lá, toda quarta-feira, às 20 horas, nós estamos tendo o nosso Ágape, que é o nosso grupo de louvor, de formação, de pregação, onde você vai vivenciar o momento de graça. É o seu momento de abastecimento. Então, venha participar conosco toda quarta-feira, às 20 horas. Toda quinta-feira e todo domingo, às 10 horas da manhã, tem pregação, tá? Então vem participar também com a gente das nossas pregações, toda quinta, todo domingo, às 10 horas da manhã. E toda sexta-feira nós temos o nosso Espalhar Amor, que é o nosso encontro de formação, que você está aqui agora, que a gente vai estar trabalhando esse livro. Então não deixe de vir, não deixe de se inscrever, porque se você não se inscreve, você não vai ser notificado de tudo isso que está acontecendo. Nós temos aqui 4 eventos semanais.
E se você não está inscrito com o sininho ativado, você não vai receber. Também o curtir ajuda a ver que você gostou. Então o YouTube vai te recomendar os vídeos, tá bom? Então é isso, gente. Vamos fazer nossa oração final. Vamos encerrar com a presença de Nossa Senhora, pedindo que ela abençoe as nossas vidas, abençoe os nossos dias. Então vamos juntos neste momento. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito bem, eu vou ficando por aqui. Um beijo e tchau, tchau.